Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O sinal de alerta acendeu-se com intensidade nas Laranjeiras quando a notícia escaldante veio à tona. O Vasco perde um craque para o Fluminense. O anúncio caiu como uma bomba na retaguarda vascaína, mobilizando os corações cruz-maltinos em um turbilhão de emoções. A torcida vibrou e lamentou em simultâneo, pois ver um talento tão promissor trocar o manto cruz-maltino pelo rival rubro-verde provoca uma ferida profunda no orgulho alvinegro. O clima de tensão tomou o vestiário como um carrasco, um misto de incredulidade e frustração que se espalha por corredores que sempre reverberaram glórias. A direção vascaína ainda busca digerir o golpe, perdeu uma peça que simbolizava esperanças, uma alavanca tática vital para tentar escapar do rebaixamento, num momento em que cada ponto vale ouro. Aos olhos dos adversários, o Fluminense ganha um reforço que transborda ambição, e o Vasco vê um rival crescer enquanto se enfraquece. O impacto no próximo confronto, uma verdadeira batalha em campo, será evidente. O time carioca sabe que precisa reagir com todas as armas que ainda possui. Se antes o craque vascaíno dava ritmo, criava jogadas e desequilibrava, agora é no corpo a corpo, na vontade visceral, que o elenco deve se sustentar. Cada passe, cada investida ao ataque, terá que trazer em si o rastro do atleta que se foi, como liturgia de resistência. Há um peso psicológico, enfrentar o empate técnico com o rival, com um jogador que já vestiu a chuteira com amor à Cruz de Malta. Além da virada de chave emocional, há um impacto prático no modelo de jogo. O técnico Renato Gaúcho, conhecido por encorpar o ambiente com muita energia, agora se vê diante de um desafio tático brutal: recompor o setor ofensivo sem o maestro perdido no caminho. A ausência ressoa nos encaixes de marcação adversária, que agora terão uma brecha a explorar. O Vasco terá que redefinir funções, experimentar nova química entre meio-campo e ataque, esses setores que exigem entrosamento imediato. O sacrifício será preponderante, e o torcedor sabe que, se o time em campo não transformar o abalo em motivação, o resultado pode virar desastre. A torcida está em polvorosa. Há indignação, mas também aquele fogo de esperança que só a Vila Belmiro sabe incinerar. A arquibancada vai empurrar o time com um rugido ensurdecedor, implorando pela redenção. A taça do Brasileirão treme na base, e o Vasco sabe que, sem reação imediata, o rastro deixado pelo craque será de destruição. O confronto futuro, contra um Fluminense inflamado, pode ser o ponto de virada ou o sino que anuncia o colapso. Na beirada do campo, Renato acompanha cada toque com os olhos de um general que sabe que a tropa está cansada, mas ainda viva. Ele precisa extrair atitude, suor, fome. Dentro de campo, as peças terão de responder. O ponta-esquerda, que antes se beneficiava da visão do craque para infiltrar, agora terá que antecipar os movimentos, criar por conta própria. O centroavante precisará bradar na área, buscar cada bola como um fôlego de sobrevivência. O meio-campo, agora sem o fio condutor, buscará um novo eixo, talvez um volante com mais mobilidade, uma aproximação mais dura. O time será uma peleja física, de alma, onde os jogadores terão no peito um escudo invisível reforçado pelo legado do que partiu. Cada dividida será guerra, cada apoio, um sinal de resistência. E no campo rival, a confiança cresce. O Fluminense sentirá o peso de ter um craque que antes brilhava pelos negros e brancos. Essa tensão vai criar histórias dentro da história, cobranças, provocações, olhares de "eu te vi crescer aqui". O Vasco, por sua vez, terá que se manter firme, sem sucumbir ao desespero nem se mostrar vulnerável. Em cada reencontro visual, o menino que mudou de lado vai carregar a responsabilidade do fogo cruzado, parte torcedor que o idolatrava, parte inimigo que quer derrotá-lo. No jogo, tudo será acelerado: a marcação, os contra-ataques, os momentos de bola parada. O Vasco não pode mais esperar pela criação, ele terá que atacá-la, buscar a vitória como quem busca ar, como quem busca o próprio alento. O ambiente pressiona: se o time entregar outro resultado fraco, o discurso do rebaixamento deixará de ser alerta para virar slogan diário. O técnico, a torcida, os atletas sabem disso. Cada treino, cada conversa, cada palavra no microfone será preparatório para a guerra iminente.
mas há beleza no caos. O Vasco, nas trevas, pode encontrar o combustível. O elenco pode se unir em torno de um novo líder, não apenas o busto sumido, mas um cara que emerge da luta, da paixão, dos gritos no São Januário. Esse espírito combativo pode transformar a adversidade em fortaleza, pode fazer o time crescer. A missão será de sacralizar a partida, encará-la como redenção, como resgate da alma vascaína. O clube sabe que só com coragem vai sobreviver a esse choque. E quando a bola rolar, o duelo será visceral. A torcida vai pulsar em cada escanteio, em cada falta. O time vai respirar juntos, responder pelo craque que foi embora. O confronto será tensão pura, teste definitivo de caráter. O Fluminense estará com esperança a mais, o Vasco terá que provar que a essência vai além de uma peça. O clima nas Laranjeiras é de pura euforia. A confirmação da contratação do craque vindo do Vasco mexeu com os alicerces do clube e com a autoestima da torcida tricolor. As arquibancadas já começaram a entoar cânticos personalizados para receber o novo reforço, e o departamento de marketing do Fluminense se move rápido para transformar a chegada em um espetáculo. Não se trata apenas de mais um jogador, é a conquista de um ídolo do rival direto, algo que fere a honra do adversário e fortalece a narrativa de grandeza do tricolor. Essa virada repentina no mercado da bola é o combustível que faltava para incendiar a preparação para o próximo confronto, que agora carrega o peso de uma revanche antecipada. O impacto técnico da chegada é imediato. Renato Gaúcho, sempre visionário na leitura de jogo, já projeta formas de explorar ao máximo as qualidades do reforço. A inteligência tática do craque, aliada à sua capacidade de desequilibrar no 1 contra 1, oferece ao treinador alternativas que antes exigiam improviso. O meio-campo, que em alguns momentos carecia de um articulador com presença ofensiva, agora passa a ter uma referência capaz de decidir partidas em um único lance. Essa mudança de cenário cria um efeito cascata no elenco, pois todos sentem que algo grande está em curso, e a disputa por posição se intensifica. A reação no Vasco, por outro lado, é de abatimento profundo. Perder um jogador de tal calibre para o arquirrival é um golpe duro, não apenas pelo que ele representa dentro de campo, mas pelo impacto moral que isso gera. O vestiário cruzmaltino sabe que no próximo duelo estará frente a frente com um antigo companheiro, agora vestido nas cores que simbolizam o adversário mais ferrenho. Essa carga emocional tem potencial para desestabilizar o grupo, e o técnico vascaíno terá que trabalhar não apenas a parte tática, mas principalmente o psicológico de seus atletas. Do ponto de vista tático, a presença do novo reforço no Fluminense obriga o Vasco a repensar todo o seu sistema defensivo. A velocidade, a visão de jogo e a capacidade de infiltração do jogador exigem marcação dobrada e atenção constante. Isso pode abrir espaços para outros atletas do tricolor, como Arias e Cano, que sabem explorar como poucos as brechas deixadas pelo adversário. Renato Gaúcho já estuda situações de triangulação e variação de posicionamento para confundir a defesa vascaína e aproveitar ao máximo a pressão que o craque vai exercer. A imprensa esportiva mergulhou de cabeça nessa história, transformando-a no principal assunto da semana. Programas de TV, portais de notícias e rádios debatem incansavelmente os detalhes da negociação, as possíveis cláusulas contratuais e as consequências desse movimento no cenário do futebol carioca. As redes sociais se tornaram um campo de batalha à parte, com torcedores do Fluminense comemorando efusivamente e vascaínos expressando revolta, incredulidade, em alguns casos, até um certo sentimento de traição. Esse ambiente inflama ainda mais o duelo, que promete recorde de audiência e de público. Nos treinos do Fluminense, a adaptação do novo reforço impressiona. A química com os companheiros parece natural, como se já estivesse integrado ao elenco há meses. A intensidade nas atividades, a participação ativa nas jogadas ensaiadas e a postura profissional chamam a atenção de todos. Renato Gaúcho, experiente, evita criar expectativas desmedidas, mas não esconde a empolgação. Ele sabe que, em partidas grandes, a presença de jogadores diferenciados pode ser o fator que define quem sai de campo com os 3 pontos. O Vasco, por sua vez, tenta reagir no mercado. A diretoria busca alternativas para preencher a lacuna deixada pela saída, mas o tempo e os recursos disponíveis tornam a tarefa árdua.
O próximo jogo contra o Fluminense não será apenas mais uma rodada de campeonato, será um teste de fogo para medir a resiliência do elenco e a capacidade de superar adversidades. A pressão da torcida Cruz Maltina será imensa, e qualquer deslize poderá resultar em cobranças ainda mais duras. O contexto dos campeonatos em 2025 também adiciona tempero à rivalidade. O Fluminense briga pelas primeiras posições do Brasileirão e mantém boa campanha nas competições continentais, enquanto o Vasco luta para se afastar da zona de perigo. Essa disparidade aumenta o peso psicológico do duelo, pois uma vitória tricolor consolidaria a superioridade momentânea, enquanto um triunfo vascaíno serviria como redenção e combustível para o restante da temporada. O novo reforço, ciente da polêmica que envolve sua transferência, adota postura discreta. Evita declarações polêmicas, prefere falar apenas sobre trabalho e sobre a vontade de ajudar o Fluminense a conquistar títulos. Contudo, nos bastidores, sabe-se que ele está motivado como nunca para enfrentar o ex-clube e mostrar que sua escolha foi acertada. Essa motivação pessoal é um ingrediente que pode potencializar ainda mais seu desempenho no clássico. Os ingressos para o confronto se esgotam rapidamente. A expectativa é de um Maracanã lotado, com um mosaico preparado pela torcida tricolor para recepcionar o craque e intimidar o adversário. No lado vascaíno, caravanas de torcedores se organizam para apoiar o time e demonstrar que, mesmo diante da perda, o orgulho cruzmaltino permanece intacto. O ambiente promete ser elétrico, com cada lance amplificado pela emoção das arquibancadas. Renato Gaúcho prepara a equipe com atenção aos detalhes. Trabalha bolas paradas, estuda os pontos fracos do Vasco e insiste na importância de manter a concentração do início ao fim. Ele sabe que, em clássicos, não basta ter um elenco superior no papel, é preciso traduzir isso em campo, com intensidade e inteligência. O reforço vindo do Vasco será peça central nesse plano, atuando como referência técnica e emocional. A rivalidade entre Fluminense e Vasco, já histórica, ganha novo capítulo. Essa transferência será lembrada por anos, não apenas pelo impacto imediato, mas pelo simbolismo que carrega. Ela reforça a ideia de que, no futebol moderno, fronteiras entre clubes podem ser rompidas quando há oportunidade, e que a paixão das torcidas é alimentada tanto por vitórias quanto por histórias como essa. Nos bastidores, a diretoria tricolor celebra o êxito da negociação, que foi conduzida com sigilo e precisão. Enquanto o Vasco ainda tentava renovar com o jogador, o Fluminense avançava silenciosamente, aproveitando brechas contratuais e demonstrando um projeto esportivo convincente. Essa competência nos bastidores reforça a imagem de um clube que, sob a liderança atual, sabe se movimentar estrategicamente para alcançar seus objetivos. O próximo clássico, portanto, será muito mais do que um jogo. Será a colisão de narrativas opostas, de um lado, o Vasco tentando provar que pode resistir à perda e lutar com dignidade, do outro, o Fluminense buscando confirmar que a contratação foi um golpe de mestre que fortalece ainda mais suas ambições na temporada. O resultado desse embate terá reflexos que vão além da tabela, afetando o moral, a confiança e até os rumos de cada clube nas competições que disputam. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! No dia do clássico, o Maracanã transborda de expectativa. As arquibancadas estão tomadas por um mar tricolor e manchas negras e brancas, criando um cenário vibrante que pulsa a cada canto e provoca um arrepio em quem pisa no gramado. A entrada dos times é acompanhada por vaias e aplausos misturados, mas o momento em que o craque, agora vestindo as cores do Fluminense, surge no túnel é marcado por um misto de aplausos ensurdecedores da torcida tricolor e gritos de protesto vindos do lado vascaíno. Essa atmosfera, carregada de emoção e rivalidade, é o combustível perfeito para um duelo que promete ser inesquecível. A bola rola e o impacto da contratação já se faz sentir. O Fluminense começa o jogo impondo seu ritmo, explorando as movimentações inteligentes do novo reforço, que flutua entre as linhas, recebe a bola, gira rápido e abre espaços para Arias e Cano infiltrarem. Cada toque seu é ovacionado, e a confiança que ele transmite contagia os companheiros. O Vasco, no entanto, não se intimida. Fecha as linhas,
tenta anular o ex-jogador e busca contra-ataques rápidos para surpreender. O duelo vira uma batalha de estratégia, onde cada detalhe pode mudar o rumo da partida. Aos 20 minutos, o craque recebe um passe açucarado na intermediária, conduz com maestria e, com um lançamento milimétrico, deixa Cano cara a cara com o goleiro. É o primeiro gol do Fluminense, e o estádio explode. Enquanto o lado tricolor vibra, o lado vascaíno sente o golpe como uma punhalada. O ex-jogador não comemora de forma efusiva, mantendo o respeito pelo antigo clube, mas o brilho nos olhos denuncia o orgulho por ter participado da jogada decisiva. O Vasco tenta reagir e aumenta a pressão. O clima esquenta, entradas mais duras começam a aparecer, e o árbitro precisa intervir para conter os ânimos. A torcida percebe que o jogo não é apenas sobre 3 pontos, mas sobre orgulho, história e narrativa. É a chance de mostrar quem manda na cidade naquele momento. Renato Gaúcho gesticula intensamente à beira do campo, incentivando seus jogadores a manterem a concentração e não caírem em provocações. Na segunda etapa, o Fluminense ajusta a marcação e passa a explorar ainda mais os contra-ataques. O reforço vindo do Vasco continua sendo o cérebro da equipe, alternando passes curtos e lançamentos longos que desmontam o sistema defensivo adversário. Aos 30 minutos, ele próprio encontra espaço, recebe de primeira e, com um chute preciso, amplia o placar. Dessa vez, o respeito dá lugar a um grito contido de alívio e celebração, consolidando sua atuação como protagonista absoluto do clássico. O apito final sela uma vitória maiúscula do Fluminense. Os jogadores se abraçam, a torcida canta em uníssono e a sensação é de que o clube vive um momento de afirmação dentro da temporada. O craque recém-chegado é carregado nos ombros por alguns companheiros, enquanto os repórteres se apressam para ouvir suas primeiras palavras após a vitória. Ele, humilde, acredita o resultado ao trabalho coletivo e à força da torcida, mas todos sabem que sua presença foi determinante. Para o Vasco, resta o amargo sabor da derrota e a reflexão sobre como superar a perda e seguir em frente. O técnico tenta minimizar o impacto nas entrevistas, mas admite que a saída do jogador e o resultado do clássico exigem uma reação imediata no Brasileirão para evitar que a crise se aprofunde. A diretoria promete reforços e um esforço redobrado para manter o elenco competitivo. Nos dias seguintes, a repercussão é enorme. O Fluminense sobe ainda mais na tabela e ganha moral para encarar os próximos desafios, enquanto o Vasco enfrenta um turbilhão de críticas e cobranças. A transferência que já havia sido histórica se consolida como um marco da temporada, não apenas pela movimentação no mercado, mas pelo peso que teve dentro de campo. A torcida tricolor aproveita cada segundo desse momento, revivendo os lances, compartilhando vídeos e fotos nas redes sociais, e reafirmando que a chegada do craque foi um divisor de águas. O ambiente nas Laranjeiras é de otimismo, e o grupo, motivado, mira voos ainda mais altos nas competições que disputa. O Vasco, por sua vez, tenta transformar a dor em combustível. Sabe que ainda há muito campeonato pela frente e que o futebol é repleto de reviravoltas. No entanto, a lembrança desse clássico, com um de seus ex-principais jogadores brilhando pelo rival, ficará marcada como uma ferida aberta na história recente do clube. No fim das contas, o episódio reforça a essência do futebol: paixão, rivalidade e emoção pura. O Fluminense saiu fortalecido, o Vasco ferido, mas ambos sabem que novos capítulos virão. O próximo encontro já é aguardado com ansiedade, e o craque que trocou de lado continuará sendo o centro das atenções, carregando consigo o peso e o brilho de uma história que vai muito além dos 90 minutos. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.